Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Da Dor ao Amor. Eu sou Jarbas, sou psicólogo clínico, estou aqui com meu querido amigo Dr. Vinícius Farani e estávamos morrendo de saudade. Eu estava com saudade, você estava com saudade? Muita saudade. Pois é, estamos de volta aí com o nosso programa, que agora vai ser quinzenal aí nas plataformas do YouTube, porque a gente já teve um monte de problema com as outras, mas fiquem ligados que a gente vai sempre estar produzindo conteúdo de qualidade aí para vocês. E hoje vamos falar sobre propósito. Esse tema que é muito recorrente aí nas redes sociais, tem muito livro, muita produção acerca desse tema, né? Muita coisa legal, tem muita coisa também que não é tão legal, então filtrem muito bem as fontes onde vocês estão pesquisando coisas relevantes sobre a vida, porque propósito é um tema que dá uma direcionada, né? Como esse tema é muito recorrente na clínica, hoje vamos explanar sobre esse assunto de forma bem psicológica. Então vamos fazer um aprofundamento teórico aqui de alguns pontos. E eu já queria passar a bola para Vini falando aí. Vini, como é que a psicologia junguiana vê o propósito, o sentido da vida, né? Como é que isso surge aí na sua clínica? O propósito, o sentido de vida para a gente é a grande métrica, né? O grande funcionamento da psicologia analítica, que vamos chamar isso de processo de individuação. Que a nossa vida inteira é uma grande jornada em busca de sentido. O que quer dizer sentido de vida? Né? Muitas pessoas chegam no consultório perguntando: puxa, mas será que eu mudo de trabalho? Minha vida não está fazendo muito sentido, minha vida está sem graça, meu cotidiano, né? A vida vai ficando sem propósito, a vida vai ficando sem... Puxa, o que é que eu estou fazendo? O tempo está passando. E a psicologia analítica é uma abordagem muito existencialista. Então é uma abordagem que vai preocupar não apenas sobre o condicionamento social, mas como é que você lida com a sua própria vida, qual é o sentido que aquilo faz para você. Então nós trazemos dois pontos fundamentais. Quando nós falamos de construção social, nós pensamos sempre na persona, numa máscara. Então os alunos olham para mim e me veem como professor, né? Como psicólogo, e isso é uma máscara social, é um personagem que a gente cria para a gente se relacionar com o mundo, né? Que as pessoas olham para a gente, mas a gente não é só isso. O que eu faço precisa fazer sentido para mim. Eu sou psicólogo não apenas porque meus pais queriam, né? Talvez eles quisessem até que eu fosse outra coisa, mas, brincadeira, meus pais adoram a psicologia, minha mãe em particular. Meus pais não, mas hoje eles aceitam. Depois eu conto essa história para vocês. Já tem outro podcast, né? Psicologia e família. Mas, por outro lado, nós temos uma outra questão que é como a pessoa se identifica com isso. Existe o labor, né? Ele precisa estar vinculado ao oratório. Né? A palavra laboratório vem da alquimia, que é o labor oratório, ou seja, o trabalho precisa estar vinculado ao contexto espiritual. Que na psicologia analítica nós interpretamos isso como si mesmo, ou seja, o que eu faço precisa fazer sentido para mim. Porque é diferente quando eu sou apenas trabalho, ou quando o que eu faço na minha vida. Ter uma família faz sentido para mim, trabalhar faz sentido para mim, porque para muitas pessoas nem família faz muito sentido. Eu já tive algumas pacientes que chegaram e falaram: nossa, mas eu tenho filho, trabalho, não sei o que lá, e parece que tudo se torna um fardo, porque não há uma identificação real com aquilo. E para as abordagens cognitivistas, como isso funciona? Muito bem, antes de falar de uma abordagem cognitivista, eu vou falar da abordagem behaviorista, né? O comportamentalismo ali de Skinner, né? O behaviorismo, que primeiro surge ali com Pavlov e tal, não vou fazer uma abordagem muito sócio-histórica, né? Não vamos estudar a epistemologia aqui, como diria Foucault, em muitos pontos, mas basicamente o Watson, que é um dos teóricos do behaviorismo, ele tem uma máxima que diz, eu não sei ipsilitre, tá, gente? Tenham paciência comigo. Que se entregarem para ele um número X de crianças e ele tiver as condições necessárias, ou seja, uma boa estrutura de ensino, vários fatores ali que ele vai organizar as variáveis, né, condicionamento, ele vai conseguir transformar essas crianças no futuro em médicos, em advogado, psicólogo, educador físico, enfim, ele vai dizer, por assim dizer, redundantemente falando, o que essa criança vai ser. E a gente vê isso na nossa convenção social. Agora, trazendo para a questão da teoria cognitiva comportamental, como é que isso ocorre, né? Essa questão do propósito. A gente vai desenvolvendo nosso sistema de crenças
a partir das coisas que colhemos socialmente. Então, tem pessoas que vão colher socialmente coisas muito positivas e vão desenvolver uma boa forma de olhar para a vida. E tem outras que vão desenvolver o que a própria teoria chama de esquema de inadequação. Pensa esquema como forma de pensar a vida, como forma de ver a vida. Então, se essa pessoa ela tem uma distorção porque ela foi formada socialmente como alguém que era preguiçosa, burra, que nunca ia dar certo, que nunca fazia nada direito, essa pessoa ela vai acreditando naquilo e quando ela vai se deparar com os desafios da vida, ela não vai conseguir travar. Ou seja, ela não vai conseguir travar, não. Ela vai travar de fato. E aí não vai conseguir identificar o seu propósito, porque ela vai estar presa na convenção social. Né? É muito bonito o título lá, Sutil Arte de Ligar o f***. Tem gente que leu esse livro. Esse livro ele traz a ideia de que a pessoa tem que viver a vida do jeito dela e tal, não sei o quê. Não é bem assim. A gente precisa da convenção social, mas não é só a convenção social. E eu acho que é aí que nosso papo se entrelaça. Porque na questão comportamental, é como se a gente fosse colhendo no meio todos os aspectos que nos formam. Mas não é bem assim. Por exemplo, no filme O Coringa, né, a gente percebe isso na formação do personagem, onde uma sequência de fatos ali na vida daquele indivíduo vai formando a psicopatia dele. Ele vai se dessensibilizando diante das coisas, ele vai desacreditando nas pessoas, na vida, ele vai perdendo um propósito inicial que era fazer as pessoas rirem, e aí ele se transforma num palhaço do mal, que agora em vez de fazer as pessoas rirem, ele ri das pessoas por causa do sofrimento delas. Perfeito. E é pesado isso, mas culmina muito no que estamos falando aqui. Isso aí. Ou seja, na psicologia, na verdade não posso nem falar na psicologia analítica, a psicologia analítica ela bebe muito da fonte da filosofia, principalmente de Platão, né? Jung, desculpe, falho. Jung, ele tinha, inclusive uma das críticas de Jung a Freud, era justamente que ele dizia que Freud sabia muito pouco de filosofia, né? E Jung, ele tinha uma base filosófica muito forte, desde a sua adolescência, e Jung traz muito o conceito platônico, né? Na psicologia analítica a gente utiliza muito os conceitos platônicos. E o que isso quer dizer? Que a nossa vida é como se houvesse um fruto do carvalho. Eu acho belíssima essa explicação. Às vezes, mal compreendida até pelos junguianos. O fruto do carvalho é um conceito muito legal. De uma semente do carvalho vai surgir o quê? Outro carvalho. Carvalho. Um carvalhinho. Um carvalhinho, que vai crescer para se tornar um carvalho. Olha que coisa interessante. Um fruto do carvalho não vai se tornar um peixinho, não vai se tornar um tubarão. Parece óbvio. Mas se a gente leva isso para um contexto existencial, sobre a nossa existência, a mitologia platônica vai nos trazer a ideia justamente de que nós temos uma disposição a. Todos nós carregamos o fruto de um carvalho para nos tornarmos um carvalho. Mas o modo de ser um carvalho vai depender muito do que a cultura permite. Porque eu posso me desenvolver bem, eu posso me podar, eu posso me retorcer, porque vai depender do contexto onde eu esteja inserido, ou eu posso inclusive morrer bem cedo. Né? Mas aí tem uma coisa interessante. E se de repente a sociedade virasse para você e dissesse, mas você não é um carvalho. Você é um peixinho. Você é uma ovelha e não um carvalho. E aí o que é que eu faço com a minha disposição a ser um carvalho? Eu escondo. Eu nego. E aí começa a grande distorção. E esse é o grande enriquecimento entre as abordagens, talvez, cognitivistas, quando elas entram em apoio ou com as abordagens mais profundas, as abordagens mais analíticas. Eu não gosto nem do termo profundo, né? Era um termo mais antigo, se usava muito antigamente. Por quê? Porque uma não nega a outra. Elas podem ser complementares. Minha tese de doutorado, eu falo justamente sobre isso, elas podem ser complementares. Traduzindo tudo isso, o que é que eu estou querendo dizer? Que eu posso ter uma disposição para ser um carvalho, mas eu vou precisar do contexto. Só que o contexto, ele não vai apenas me formar, como ele também pode me distorcer. E como é que nós comprovamos isso teoricamente, empiricamente? Na angústia.
no sofrimento. Por isso que muitas das abordagens cognitivistas não falam dos sentimentos, não falam das angústias, fala puramente do comportamento. Então, no comportamento faz sentido. Eu posso tornar uma pessoa médica? Posso. Eu tenho como condicionar isso. A teoria de Watson está errada? De forma alguma. Ele provou cientificamente de que ele pode. Ok, mas analiticamente, qual é o impacto disso na subjetividade da pessoa? Qual é o impacto disso no sentido de vida para essa pessoa? Como é que essa pessoa vai se sentir? O que eu estou querendo dizer aqui é que existe uma relação entre o sentido de vida, ele é cultural. Eu só sou psicólogo porque a sociedade inventou a psicologia. Sim. Se eu tivesse nascido, por exemplo, meus amigos japoneses, eu tentava explicar para eles, eles perguntavam o que é que você faz? Eu sou psicólogo. Psicólogo? Não existe psicólogo no Japão. Quer dizer, existe porque eu estudei inclusive com um lá na Dinamarca, né? Mas não é uma profissão largamente construída lá, porque eles têm muito ainda da filosofia budista, ele tem ainda muito o impacto dos grandes mestres deles. E como é que eu vou explicar? Eu vou falar, não, eu cumpro a função de um mestre budista, ele olha pra mim, quem é você, seu moleque? Né? Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Não faz sentido. Então eu tinha muita dificuldade de explicar para ele, né, para eles, na verdade, a minha profissão. Mas de uma forma sintética, né, o que é que eu estou tentando dizer? A nossa identificação ela é sempre coletiva e individual. Então se você está perdido aí tentando encontrar o sentido da vida, você precisa olhar para a cultura para ver no que na cultura você se identifica. Olha só, você precisa olhar para a cultura para ver no que você se identifica. Então uma não contradiz a outra, elas são totalmente complementares. Muito concorda, bom. Discorda? Concorda em tudo, ipsilitre, pelo amor, eu vou até virar junguiano depois dessa aqui, pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, não que eu não queira virar junguiano, mas é porque Vini trouxe uma explanação brilhante mesmo acerca do tema. É o seguinte, essa questão do meio social, ela vai estar muito presente, sim, na formação do indivíduo, porque há uma angústia. Quando você fala de máscara, meus alunos me reconhecem como professor. É impressionante como a gente parece que perde o sobrenome, né? É Jarbas Psicólogo. Depois que vira pai, então é pai de Laura. Não tem nem mais Jarbas, agora é pai de Laura. Né? Marido de Larissa, e por aí vai. Então a gente vai recebendo essas nomenclaturas, esses rótulos sociais. Essas personas. Essas personas. Você tá vendo? Jung na veia aqui. Né? A gente vai recebendo esses rótulos, essas personas, e a gente vai incorporando ela. E às vezes o que acontece é que a gente não se vê nesses papéis que nos colocam. Porque, por exemplo, é muito comum, isso já deve ter acontecido com você que é psicólogo. A gente chega numa mesa de bar, né, alguma coisa assim, aí fala, você trabalha com o quê? Eu sou psicólogo. Aí a pessoa já faz uma cara assim, tipo, esse cara está me analisando. Não, a gente não está analisando, até porque psicólogo não trabalha de graça. Quer dizer, os que trabalham, paciência, né? Mas eu gosto de receber pelos meus honorários. Então a pessoa já dá uma travada ali, né? Nossa, está me analisando. Ou porque você é psicólogo, a pessoa fala assim, rapaz, você não sabe, tem uma tia minha que tem não sei o que, aí conta uma destra bola, isso aí é o quê? Aí você fala, rapaz, eu só quero uma coca com limão e gelo. Eu só vim aqui para isso. Não estou trabalhando. Ou seja, há uma dificuldade dessa despersonificação, de tirar essa máscara social. E aí tem pessoas que vivem os seus papéis sociais achando que o propósito da vida está atrelado a uma coisa só. E isso é um grande perigo. Aí é que mora o adoecimento psicológico. Excelente. Que é só, qual é o propósito da sua vida? Não, meu trabalho. Qual é o propósito da sua vida? É minha família. E aí quando a pessoa não se vê nessas multifacetas, nessa dança de máscara social, virei um guiano mesmo, não tem jeito. Ela adoece. Porque é como se ela só trabalhasse e vivesse aquilo o tempo todo. E a vida não é feita de um propósito, é feita de uma junção de propósitos. E esses propósitos eles vão mudando com o tempo. Mas o propósito não tem que ser uma coisa, um caminho, né? Algo imutável. Não. Você hoje, eu gosto muito do termo que o Rogers fala, né? Estou psicólogo, né? Lá em Tornar-se Pessoa, estou psicólogo, estou casado, estou namorando, estou não sei o quê, como se fosse um estado. Até porque existe um processo de fim, né?
Existe um processo, um dia o seu propósito vai se acabar. Um dia a sua vida vai terminar, e aí? O que é que você fez? Isso aí é outra pergunta que gera muita angústia nas pessoas no consultório. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Ou como diria Sage, né, filósofo soteropolitano, o que eu estou fazendo da única vida que eu tenho? O que eu estou fazendo com a única vida que as pessoas têm? Né? Então, quando você se depara com essas perguntas existenciais, você entende o meio que você vive, voltando para o comportamentalismo, né? Você entende quais são as variáveis que estão lhe tocando, mas não é só isso. Existe algo mais profundo que Vini trouxe aí na explanação dele. Inclusive é importante frisar que muito junguiano não entende às vezes esse conceito e ele cristaliza, que é o risco que você está trazendo, que é essa identificação, eu sou isso. Né? Na psicologia analítica nós falamos muito sobre os arquétipos, aí utilizamos os arquétipos como um meio de analisar justamente os comportamentos que se repetem. Né? Porque o ser humano ele não muda muito. Apesar da cultura ser bem diferente, existe uma base que é muito, muito comum, ou seja, uma pessoa que tem uma crise narcísica, isso não é uma coisa apenas de um brasileiro. Né? Você vai encontrar pessoas que vão apresentar comportamentos narcisistas no mundo inteiro. E aí você usa o mito do narciso para você justamente falar, olha, nesse mito aqui o sujeito se deu mal seguindo esse caminho e corre o risco de você seguir. E é isso que nós falamos de base arquetípica. Mas há muitas vezes uma identificação, e junguiano às vezes diz, eu sou o tal deusa. Não, minha criatura, você não é essa deusa, você é você. A deusa está lá, já nem existe mais, né? Então siga lá seu caminho, vá seguir os seus passos. Porque essa cristalização, né, o fruto do carvalho, então eu sou o carvalho, então eu só posso ser isso, você limita. Você não consegue entender, porque estamos falando de existência. E não necessariamente do que você está fazendo na sua vida. Uhum. Ou seja, eu preciso ter uma noção de quem é Vinícius, mesmo Vinícius sendo psicólogo, casado, pai ou qualquer coisa do tipo. Né? Existe esse debate filosófico da coisa. Mas eu preciso entender, e você trouxe brilhantemente, a ideia de que o propósito ele vai mudar. E ele precisa mudar, principalmente nos tempos contemporâneos, eles vão mudar com alta velocidade. Por quê? Não, eu fui médico minha vida inteira e agora eu não posso mais, eu não tenho mais sentido de vida. Você vai ter uma crise, você vai ter uma ruptura, mas a ruptura ela precisa gerar uma transformação. Se você se vê apenas de uma forma, porque você está limitando a sua potencialidade, porque você só acredita nisso, não. Né? A sua essência não diz que você vai ser psicólogo. Né? Minha essência não me disse, você vai ser psicólogo. Porque se eu tivesse nascido no período que não tivesse existido a psicologia, eu nasceria e falaria, nossa, nasci para ser psicólogo e não sou. Como e aí, como assim? Então não é por aí. Né? A essência, ela é uma disposição para. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma disposição para uma veia mais artística. Né? Onde ou como ela vai adaptar isso? Então eu tive, na verdade, um colega de mestrado que ele fez a análise do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o mais interessante é que ela é do campo do direito. Ele não é psicólogo, ou seja, ele aproveita a veia dele, o interesse dele, e ele vai adaptando a realidade. Né? Então o modo de ser psicólogo é muito variado, porque depende do psicólogo, como a gente se adapta à vida. Então é esse desafio, identificar qual é o meu sentido, qual é a minha essência, qual é a minha forma de ser e aplicar isso no campo social, e ao mesmo tempo o contexto social também vai estar te afetando. Somos múltiplos, né? O conceito que a gente fala de persona e sombra é justamente esse. A persona, ela pode trazer um enrijecimento. Eu só sou isso. Não, meu querido. Você tem uma disposição para muita coisa. Identifique qual é o seu caminho. Muito bom. Como diria Nietzsche lá no Profeta Zaratustra, ele traz uma frase, né, que é muito icônica. Ele fala, demore o tempo que for necessário para entender e saber o que você quer da sua vida. Demore o tempo que for necessário para entender e saber o que você quer da sua vida. Quando decidir, não recue ante nenhum pretexto. Nessa fase eu não concordo ipsilitri, porque a gente deve recuar diante de algumas coisas, assim, senão nos tornamos inflexíveis. E aí ele complementa, porque o mundo, ou seja, o meio, tentará te dissuadir das suas escolhas. Então, ao tempo todo a gente fala assim, eu tenho um propósito na vida, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser psicólogo, contando minha história um pedacinho, meu pai é empresário,
achou que eu seria empresário como ele. Né? Quando eu fui fazer vestibular, eu tinha uma banda de rock, eu queria ser músico, eu queria ser baixista, um rockstar. Né? Só que ele falou, não, esse negócio não dá dinheiro, isso aí não tem nada a ver com você, isso aí é coisa de adolescente, vem aqui para o mundo real, você vai fazer administração. Só que ele não contava que eu conhecesse a psicologia na administração e me apaixonasse perdidamente, e cá estou. Ou seja, o ambiente que eu fui inserido, mesmo não querendo ali, tendo um propósito, fez com que eu encontrasse o meu propósito. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A sua veia artística do rock, por exemplo, ela ainda está presente ou você simplesmente negou? Está presente demais. Mesmo sendo psicólogo? Mesmo sendo psicólogo. Eu tenho um Fender Jazz Bass 84 que o pau quebra lá em casa de vez em quando. E Laura já faz assim também. E aí é massa. Né? Essa sua pergunta, acho que fecha tudo que a gente está falando, é que mesmo você mudando de propósito, mesmo que você faça uma coisa diferente daquilo, não quer dizer que você está se perdendo. Isso. Quer dizer que você está se modificando. E essa modificação é necessária. Porque se você pega uma criança de 7 anos e compara ela com um cara de 17, tem muita mudança aí. Se você pega um cara de 17 e compara com um cara de 27, tem muita mudança aí. Então, esse propósito vai mudando. Pensamos aí em 10 anos, né? 7, 17, 27, 37. Então tem muita coisa, tem muita água para correr embaixo da ponte, como diria o ditado popular. Então a vida não é feita de um propósito, são as somas de propósitos. Entenda isso, tem muita literatura, né? Se vocês quiserem depois mandem alguma coisa, comenta aí embaixo nesse vídeo, manda esse vídeo para pessoas aí que estejam buscando essa questão do propósito e vamos conversando. Você quer acrescentar algo mais, meu querido? Eu gostaria de acrescentar agradecendo. Agradecendo esse bom papo, agradecendo a presença de vocês, mais uma vez aqui, de volta ao nosso podcast. Um prazer ter sempre essa conversa enriquecedora. Vocês vão observando como a gente vai dialogando e a gente vai justamente refletindo coletivamente. Então, por favor, reflitam com a gente, tragam perguntas, comentários, que estamos aqui também para dialogar com vocês. Este é um dos objetivos. Nós não estamos fazendo apenas por nós, porque a gente adora este momento. Um prazer estar aqui de volta. Meu querido, agradeço mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Mãe, virei junguiano!